Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Aê! Bom dia para quem está de bom dia, boa noite para quem está de boa noite, boa tarde para quem está de boa tarde, para você aí, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, né, da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Tudo de bom aí, obrigado por estarmos juntos aí em mais um Alvorada. Quero mandar um abraço também para todos aqueles que estão aí nos bastidores trabalhando para que essa imagem, esse áudio possa chegar a você aí. E hoje a gente tem a satisfação de novamente trazer aqui, né, está com a gente, nosso querido Toninho Ciardulo. Olá, Toninho! Olá, querido comandante Nando Garcia, meu amigo fraterno, saudades de você. Nós precisamos se ver mais, Nando. Eu vejo você, se parece que você está com a barba um pouquinho mais clara. O tempo vai passando, mas a gente vai amadurecendo espiritualmente também, né, Nando? É verdade, né? Então a gente não está se vendo presencialmente, né? Porque aqui pela telinha a gente se vê, a gente se fala, mas a gente sabe que tudo vai entrar nos eixos aí para a gente poder novamente se reencontrar e dar aquele abraço, né? Por isso que a gente está com saudade de todo mundo lá na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, nos estúdios, né? Saudade de todo o pessoal. Toninho, nós vamos trazer hoje, né, que você sugeriu do livro Bênçãos de Paz, né? Bênçãos de Paz. Bênçãos, bênção de paz. De Esse aqui paz. não. Bênção de Isso. Bênção de paz. Paz, que é uma psicografia do Chico e do Emmanuel. Nós vamos falar sobre Nascenda de Todos, né, Toninho? Isso, nós vamos falar dessa lição, mas o tema mesmo que ele abordar é o tema chamado libertação, Nando. Sim, Nós libertação. vamos usar essa lição, mas o tema é libertação. Então a gente coloca libertação e vamos aproveitar o texto deste livro, né? Que tem a Isso. ver com libertação, né? Então, eu vou ler aqui, Toninho, que é uma passagem de Mateus 13, 12, que está nessa mensagem de Emmanuel. Ele cita Mateus, quando ele diz assim: Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Jesus. Que bonito, né? Por que isso, Toninho? Por que, poxa, mas eu tenho e você vai ser tirado? Como é que é essa história de quem, como Jesus coloca isso aí? Brincando com o querido mestre, ele que não nos ouça. Antigamente eu ouvia isso aí. Eu vi isso aí e falei assim, acho que Jesus bebeu quando falou isso, né? Porque eu falo assim, quem tem vai ter mais, e quem não tem vai tirar, vai perder, né? E aí, depois de um tempo, eu peguei a ideia, que a ideia é gratidão, né, Nando? Porque quem tem é aquele que se empodera das suas coisas, né? Se empodera, né? Eu tenho problemas, tenho desafios, mas tenho tantas coisas boas, tenho ferramentas para vencer, para trabalhar com esses desafios. Agora, a pessoa que só reclama, que não tem gratidão, muitas vezes ela tem que perder as coisas para valorizar. Eu sempre lembro de um amigo, ele tinha um Fusquinha velho, rapaz. Um Fusquinha daquele, sabe, que quase que a gente tinha que empurrar mais do que andar no carro. E ele reclamava do carro, reclamava, só falava mal do carro. Um dia nós fomos fazer uma apresentação, ele deixou o carro lá na rua, levaram o carro dele. Eu falei, está vendo? Você não tinha gratidão, levaram o teu carro. Mas nós vamos abordar, viu, Nando, em cima desse tema, alguma coisa, a questão da libertação. E por que a questão da libertação? Porque é assim, Nando, muitas pessoas falam assim, queria me libertar de algumas coisas. E eu imagino essas pessoas falando que elas estão querendo se libertar de algum peso. Algum peso. Vamos supor, pode ser a cunhada, pode ser o cunhado,
Pode ser a sogra, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser uma situação econômica, pode ser uma doença, pode ser muitas coisas assim, né? Então a gente fica pensando que a pessoa quer se libertar disso. Mas existe um paradoxo, porque se tudo que acontece na nossa vida vem, de alguma maneira, para a gente crescer, para a gente estabelecer algum grau de evolução, se a gente se libertar disso, a gente não vai evoluir. Você concorda? Então, se libertar de alguma coisa por se libertar, não vai dar certo. A gente tem que aprender a lidar com isso e entender o que esse desafio vem nos trazer. Ou seja, aprender com aquela situação. Na verdade, a gente tem que, com aquela situação, nos libertar de alguma coisa que está dentro de mim. Por exemplo, se eu não consigo lidar com a minha sogra, é porque talvez eu seja impaciente, intolerante, isso está dentro de mim. Quando eu aprender a fazer isso, vai ficar muito mais fácil. Não vou precisar me libertar dela, vou me libertar da minha incapacidade de lidar com as pessoas, né? É mais ou menos por aí. E nós estamos passando um momento, depois a gente vai chegar nisso, né, Nando, da pandemia. E vou abordar, a gente vai abordar juntos, eu e você, o porquê que essa coisa de, quero que essa pandemia acabe logo. Isso não é bem assim, né? Mas você continua lendo para nós aí, Nando? Vamos lá, então Emmanuel coloca aqui nos primeiros parágrafos. Quanto mais tiveres, né, posses sem utilidade, títulos sem aplicação, conhecimento sem trabalho, poder sem benevolência, objetos sem uso, relações sem proveito, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Então, quer dizer, né? Olha, Nando, olha só. Ó, só esse trechinho já dá para a gente trabalhar bastante coisa. Ó, se você ver aí, ele vai falar assim, eu vou pegar o livro porque eu vou acompanhar aqui também, tá, Nando? Assim ele fala assim, ó. Quanto mais tiveres, dois pontos, né? Posses sem utilidade. Ou seja, dinheiro parado. Lembra aquela parábola dos talentos? Sim, Onde Jesus conta, né, que o dono da terra deixou três pessoas, talentos com cada um. E um aplicou e usou bem, o outro guardou, não usou, né? Posses. Posses, vamos pensar em posses, dinheiro. O dinheiro é uma coisa importante e boa, né, Nando? Mas ele é importante se ele gerar emprego, se ele gerar o quê? Desenvolvimento, né? Tecnologia, uma série de coisas. Olha a segunda, ó. Títulos sem aplicação. Eu sou doutor em filosofia, em psicologia, em musicoterapia, mas não aplico em nada. Que bagagem é essa, né, a Nando? pessoa poderia, com essas riquezas nas mãos, né, Toninho, se libertar de tantas outras coisas, no egoísmo e vaidade e tudo mais, e muitas vezes isso não acontece, né? Olha aí, é isso aí, Nando. Ó. Conhecimento sem trabalho. O trabalho, na verdade, é conhecimento sem colocar em prática. Poder sem benevolência. Objetos sem uso. Ih, pegou as mulheradas com os 50 pares de sapato que tem lá e não usa. Nós também, a gente tem muita coisa em casa que a gente não usa, né? Chapéu, Agora, essa, boné, essa é danada, Nando. O que é? chapéu, boné, essas coisas que o homem também acumula e não usa, né? Livros. As pessoas É, têm livros, Nando, que não leem. O pessoal fala assim, eu tenho a coleção completa do Kardec. Você já estudou? Não, tá lá. Objetos sem uso. Aí, essa última, que acho que perto que é bacana. Relações sem proveito. é. Às vezes temos pessoas que poderíamos alimentar uma amizade, ou mesmo aquele relacionamento que existe de família, de casal, de amigo, e a gente não aproveita, né? Às vezes perde a oportunidade, a gente não se comunica, né? Hoje a gente tem como se comunicar facilmente pela tecnologia, a gente não liga, não manda uma mensagem, quer dizer, fica sem proveito, né? Com certeza, Nando. A gente está fazendo
esse programa aqui, eu fico pensando assim, ó, se a gente não aproveitasse o nosso relacionamento para aproveitar isso, para transmitir alguma coisa para pessoas, não que a gente seja professor, nada, nós estamos aqui no mesmo nível de todo mundo, estamos só alertando para essas coisas, né? Essa relação pode ser uma relação boa, e até pode ser uma relação complicada. Quando eu tenho uma relação complicada que eu não aproveito ela para crescer, também, né, é o mesmo efeito, né? E aí ele encerra como aí, ó. Se você tiver tudo isso e não aproveitar, menos livre te reconhecerás para ser feliz. Ou seja, a liberdade está em obedecer alguma coisa. Eu falo assim, ó, eu tenho uns amigos, né, que às vezes dizem assim, eu falo o que eu quero, eu falo mesmo. Eu sou livre para falar. Não, você é escravo da língua. Tem que ser sem apego, né, Toninho? Se for com Sim. apego, não adianta. Se você tem todas essas utilidades para se aplicar aos títulos, o conhecimento, tem a riqueza material, tem a benevolência, tudo que você tiver, se não compartilhar, se você, né, não se desprender, né, do título, por exemplo, e de outras coisas, não vai ter proveito. Você está escravo de alguma coisa, como você colocou aí, né? Sim, Cadu. Você quer ver uma coisa? Eu tenho um amigo aqui, mora aqui perto, ele é guarda civil, da Guarda Civil Municipal. Eu estava conversando com ele, ele falou assim, ele já está com mais de 20 anos que ele está na Guarda Civil, acho, por aí, mais ou menos. Ele estava falando para mim assim, eu tenho aprendido uma coisa, Toninho, que para a gente trabalhar e estar bem, a gente não pode ser orgulhoso. Ele falou assim para mim, ó, eu estou numa posição lá razoável, né? Mas esses dias, por exemplo, o pessoal pede para eu lavar uma viatura. Uma viatura. Ele fala assim, tem gente que não lava, que não quer lavar. E tem gente que lava, mas lava mal lavado. Ele fala assim, se eu vou lavar, eu lavo bem lavado. Para a pessoa que viu o que eu fiz, falar assim, eu fiz bem feito. Ou seja, Nando, ó, é você também abrir mão de o que você fala assim, eu sou fulano, na casa espírita, por exemplo, assim, eu sou palestrante. Mas na hora que tiver que lavar o banheiro, eu vou lavar também. Entendeu? Porque esse título não quer dizer que você seja o cara, né? Aproveitar, você fala assim, ter desapego, usar tudo isso, mas se precisar, você está o quê? Pronto para trabalhar. Onde for. Se tiver que varrer a casa, você vai. Eu lembro da história de Francisco de Assis. Ele chegava antes um pouquinho, né, Nando? E varria a igreja, cara. Limpava ali para receber as pessoas, né? É uma ideia, né? É libertar-se do quê? Do orgulho, né, Nando? Porque às vezes tem gente que tem título e fala assim, não, eu sou isso, eu sou muito bom, eu não vou fazer palestra em lugar que tem 10 pessoas, por exemplo. Eu só faço para multidões. Não estou falando de ninguém específico, mas Toninho, acontece isso. é interessante que essas pessoas, que a gente também está incluído, que a gente está Com aprendendo, certeza. mas essas pessoas como nós, vamos colocar assim, então, Também, isso. é, tira isso delas. Elas vão ficar totalmente perdidas, né? Você tem lá o diretor, o presidente do centro espírita, ele lá tá lá, presidente. Mas chega uma hora que vai sair, aquilo não vai estar. É como você tem todos os títulos aqui na Terra, tem todo o poder, toda a riqueza. Você chega no plano espiritual, acabou, né? Quantos chegam lá e falam assim, não, mas eu sou fulano de tal. Você era fulano de tal, que aqui, agora, você não tem nenhum título, você não tem conta bancária, você não tem amigos para você pra te com assim, tipo assim, vamos dar um jeitinho, tem um amigo lá naquele setor ali da vida pública lá, um servidor, tal, vai me ajudar. Não tem isso. O que tem é aquilo que a gente, né, conquistou, né, Toninho? Você vê o André Luiz, né? O André Luiz era notadamente, né, um grande médico aqui no plano espiritual. Chegou lá, ele era um aprendiz de tudo, né? Você vê o Gandhi, Nando, o Gandhi era um camarada, no começo, ele era um homem razoavelmente orgulhoso, né? Ele foi estudar direito na Inglaterra e voltou achando que fosse o cara. Mas quando ele percebeu todo o drama do povo indiano, né? Que lutava entre as castas, entre as religiões, ele falou assim, ele tentou unificar. Como é que ele foi unificar? Dando exemplo. Ele começou a fazer, sabe o quê? Limpando os banheiros.
eu falo para você isso aí, ó, tudo bem, você tem todo o seu cabedal de informações, né? De títulos, não sei o quê. Vai usar? Vai usar. Mas está disposto a trabalhar todo esse trabalho que você tem, usando, dando exemplos onde você estiver. Ele foi limpar banheiros. A mulher dele também, mas a mulher dele parece que não gostou muito, não, porque não queria muito. Mas depois ela acostumou, né, Nando? Isso que você falou é tão claro, né, Nando? A gente não, nós não somos, né? E aí me vem aquela ideia dos 4 P's. Os 4 P's, Nando, é assim, ó. Poder, posse, prestígio e prazer. Essas coisas normalmente nos aprisionam. E nós estamos falando de libertação. A gente tem que usar tudo isso com critério. Ó. Poder. Poder para ajudar. Para poder. Né? A pessoa que tem poder e oprime o outro, ou não tem sensibilidade com quem aparentemente no momento está inferior a ele, não tem capacidade de ser líder. Posse. Nós já falamos de posse, né? Dinheiro, tudo isso aí pode gerar emprego, uma série de coisas. Prestígio, ó. Jesus tinha muito prestígio, tanto é que ele juntou mais de 4.000 pessoas para fazer o Sermão da Montanha lá. Usou o prestígio dele para coisas boas. E prazer. Prazer, assim, é uma coisa assim. Vamos pensar em alimentação, por exemplo. É importante sentir o sabor das coisas? Sim, mas tomar cuidado com isso. Mas tem um prazer que é danado. É o prazer de falar mal dos outros. A gente fala mal do outro, por exemplo, se eu falar mal de você, Nando, ó, eu vou dar um exemplo só, né, Nando? Falar assim, ó, o Nando é uma pessoa mentirosa. Automaticamente eu estou falando que eu não sou. Eu falo assim, o Nando eu não sou. Agora, se eu falar, que nem você falou, né, Nando? Nós ainda falhamos. Nós ainda mentimos, Nando. Nós ainda cometemos erros, né? Então, a gente vai falar de... Eu não estou diminuindo você, porque normalmente quando eu falo que você eu estou diminuindo você para eu me elevar, né? Olha só, eu estou preso, eu não estou liberto, eu estou atado a você, querendo abaixar você para eu me elevar. E Jesus falou assim: todo aquele que se elevar será rebaixado. Isso mesmo. Vamos continuar com o texto então aqui, Vamos Toninho. lá. Aí o Emmanuel fala assim, olha, de certo que a independência não quer dizer impassibilidade à frente da vida. É razoável por suas reservas amoedadas, mas é importante se mantenham colocadas a serviço do amparo e também do progressos comunitários. Isso. Aí já falamos sobre isso, né? Tudo bem, É, você tem dinheiro, mas vamos usar é. para o progresso, né? Aí vamos seguindo, vai, Leandro, por favor. Aí ele continua, que te exornes com lauréis terrenos, entretanto, mobilizando-os em auxílio dos semelhantes. Né? Então, esses lauréis, né, que são os títulos, né, que são aí pessoa eminente, aí uma pessoa politicamente, né, tá aí no alto, né? É importante que Um um professor, médico, isso, professor. um professor aí, e para o quê? Entretanto, né, ele fala para mobilizar em auxílio dos semelhantes, né? Se o professor lá, ele se forma, tem uma grande biblioteca na casa dele, tem conhecimento, tudo, ele vai ficar guardando para ele, né? Então, é aqui como ele fala, né? Em Posso fazer auxílio, né? só um adendo, Nando? Eu Claro. lembro de um médico que eu conhecia há vários anos atrás, há uns 15 anos atrás. Ele foi um médico do hospital, acho que foi do Einstein, se não me engano. Um grande médico com grande experiência. E ele se aposentou. Quando ele se aposentou, o hospital, eu não sei se era o Einstein, agora tenho dúvidas. Não. Eles montaram um posto lá dentro da favela Heliópolis. E ele foi prestar trabalho voluntário lá. Uma vez eu conversando com ele, ele falou assim: cara, eu tenho mais de 40 anos de trabalho, de experiência. Eu vou me aposentar e vou fazer o que com isso? Se eu não usar essa experiência para ajudar o próximo? Ele foi fazer trabalho voluntário. Trabalhava 4 horas por dia lá no meio da favela de Heliópolis, olha só. Né? Um exemplo. É verdade. Poxa, você vem. Às vezes as pessoas falam assim: será que essa pessoa ela chegou naquilo, ela teve tanta facilidade para estudar, os pais deram condições, ele teve a sorte ou teve a influência de alguém conhecido e chegou onde chegou, né? Aí a pessoa se acha, não, é porque eu sou privilegiado.
às vezes a gente é privilegiado mesmo. Se nós somos privilegiados, por que não usar esse privilégio para, né, distribuir? Porque provavelmente essa era a missão já planejada lá no plano espiritual, que você teria esses privilégios para a fim de que você usasse isso de forma a distribuir isso, né? Leonardo, multiplicar os talentos. Isso, né? Vamos Mas lá em segue lá. frente. Vamos. Que entesoures, né, de entesourar, cultura, todavia, utilizando-a ou utilizando-lhe as possibilidades em benefício do próximo, que disponhas, né, isso é falando sobre a cultura, depois ele vai falar da autoridade também. Falamos aí já, né, Sim. do professor, tudo. E também, assim, que disponhas de autoridade, contudo, manejando-a na administração da bondade e da justiça, né? Então, diga aí, Toninho. Grande exemplo para todos nós, né, Nando? Porque nós todos, em algum lugar, nós temos alguma autoridade. Sim, Né? A gente não vai, porque a gente pode falar dos governantes, por exemplo, aqui, né? Usar essa autoridade para quê? Com compaixão pela população, com empatia, fazendo o que é melhor pela população, né? Mas todos nós temos nosso lado de autoridade. Muitas vezes nós estamos num lugar, em algum cargo, e a gente não administra com bondade e justiça, porque esse é o equilíbrio, né? Não é só ser bonzinho, viu, Nando? É ser justo. Eu sempre falo que Deus é infinitamente bom e justo. Tem gente que é muito boazinha. Tudo bem, ser bom é importante, mas tem que ter justiça. Senão você atrapalha a pessoa. Você não faz a pessoa crescer. Se você só for bom com o seu filho, por exemplo, ele não vai aprender o que é justiça, o que é certo, o que é correto. Dividir os trabalhos da casa, né? Se esforçar nas suas questões, né? Agora, é só justiça, é só dureza? Não, bondade, flexibilidade. Olha, filho, vamos tentar de novo? Vamos começar de novo? Né? Em qualquer lugar que a gente estiver, né, Nando? Administrar essa autoridade com bondade e justiça, né? É importante, né? é, Toninho, porque se a pessoa foi aí, recebeu cultura, como está dizendo aqui anteriormente, tem a autoridade possível, no mínimo que a gente espera dessa pessoa é que ela tenha uma visão da sociedade, que ela tenha uma visão daquilo que está acontecendo à nossa volta, das pessoas que são excluídas, né? Porque a gente vê, tem pessoas aí que querem e têm o direito de estarem incluídas, e essas pessoas muitas vezes não estão. Aí fala, não, mas já passou muitos anos, né? Isso é lá na história. Não, mas se nós vivemos essa história, se sabemos dessa história, aqueles que continuaram após essa história, aqueles que tiveram seus ancestrais que foram julgados, mal julgados, foram espezinhados lá no passado, tiraram todo o proveito desse povo. Agora, eu acho que justo, né? A gente precisa, tá bom, a gente vai ser bonzinho com esse, né, com esse povo, mas e a justiça? Precisa ser feita também, né, Toninho? Com certeza. Nando, existe uma coisa que o pessoal confunde um pouquinho, que é a questão da meritocracia. Mas vamos pegar um exemplo prático. A questão dos excluídos, por exemplo, dos nossos irmãos negros, que têm menos acesso à cultura, à escola, ao trabalho, uma série de coisas devido a um preconceito, que cada vez se torna mais claro, inclusive a gente tem percebido cada vez mais claro isso, né? Você vê uma coisa, o Brasil no começo foi dividido em capitanias hereditárias. Algumas pessoas ganharam essa terra. De acordo com o quê? Com a sua, com a sua proximidade com os donos da terra, que achavam que eram os donos, porque os donos daqui eram os índios. Os índios que eram os donos, né? Verdade. As capitanias hereditárias, foram passando de pai para filho, não sei o quê, e chegou um momento que lotearam. Quem disse que essa terra era desses caras? E agora, por exemplo, nós temos os negros que vieram trabalhar, ajudaram no progresso, na plantação da cana-de-açúcar, de outras coisas, e esse pessoal foi sempre muito explorado. Esse pessoal tem direitos. Eles criaram uma série de coisas que existem nesse país, que foi
foi saído da mão deles. Os índios, por exemplo, que foram sendo enxotados, agora continuam sendo, né? Mas olha só, eles precisam passar por esse processo não só de bondade, mas de justiça, que nem você falou. Tem os seus direitos, o direito à sua cultura. Esses dias eu ouvi alguém falando assim: ah, mas esses índios já usam iPhone, já andam de bermuda, mas eles têm a questão da cultura deles preservada, muita coisa da cultura, né? Os nossos antepassados usavam um certo tipo de roupa, né? Eu não uso mais a roupa dos meus antepassados, mas tenho a cultura deles. Eu tenho, e tenho direito a preservar essa cultura, né? As festas, por exemplo, nós somos descendentes de italiano, as festas ligadas à Itália, aos portugueses, os espanhóis, né? Honrar essas coisas e respeitar. A gente quer honrar essas coisas, mas muitas vezes não honra o quê? A cultura lá do índio, né? Fala, ah, o índio é vagabundo. Como vagabundo? É um jeito dele ser, tem a história dele, eles fazem uma série de coisas, protegem a terra, não exploram, né? Não fazem uma coisa depredatória, né? Então, acho que é isso que a gente tem, justiça e bondade, né? Tratá-los com amor, né, Eu, Nando? eu acho que é por aí que a gente vai encontrar a liberdade. Isso. É o caminho. Aí ele continua aqui dizendo, ó, que conserves pertences diversos para o conforto e apresentação individuais, doando, porém, o supérfluo no socorro aos que sofrem na retaguarda. Interessante, né? Que contes com legiões de amigos, mas buscando motivá-los para as obras de beneficência e da educação. É, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né, Toninho, diante dessas situações aí do conforto que muitas vezes a gente lembra, eu sempre lembro das casas André Luiz, que tem, né, as lojas que recebem produtos que estão, pelo menos, possíveis de serem usados, né, e colocam lá no Mercatudo, e isso tem ajudado e tem mantido as casas André Luiz, né, se bem que nessa época agora as coisas estão difíceis para todo mundo, mas você tem lá um objeto, em vez de você destruir aquele objeto, se você não usa mais, ou vai jogar no lixo, pode ser útil para alguém, né? Aquele conforto que a gente tem pode ser dividido com um outro também, né? Interessante que ele coloca aí. Da coisa boa, né, Nando? Eu não vou dar as meias tudo furada, né? É, Alimento vencido, né? Às vezes tem gente que dá alimento vencido, cara, né? Vê direitinho, né? Você usaria essa meia? Ah, não. Ah, não, mas sai um pouquinho, né? Dá uma meiazinha que tá em um estado utilizado, né? Para o cara não sentir frio no pé, né? O dedão para fora, né? por exemplo, ó, Toninho, sabe, às vezes as pessoas não pensam nisso, mas o médico estava dizendo que é importante, principalmente em momento de pandemia, né, de transmissão de vírus, né? Toda a roupa que a gente tem guardado ou estava em uso e que a gente vai doar, antes de doar, que a gente deve lavar, né? Por exemplo, as pessoas que costumam também ir em brechó e comprar roupa de brechó, se aquela roupa não foi bem limpa, você pode trazer vírus para dentro da sua casa, né? Às vezes a pessoa nem se preocupa com isso, acaba usando aquela peça, né, de roupa. Não, ou se a gente Lavar. for doar, ou se a gente for adquirir, né, tem que ter todo o cuidado, né, o asseio, não dar uma meia furada, porque né, se a meia está com um furinho lá e a gente percebe que pode ser e dá para ser usada, dá uma costuradinha, né, e coloca um botãozinho naquela camisa que caiu o botão e doa, né, lava e doa. Isso é se libertar, né, Nando? Quando eu prego o botão de uma camisa que vai servir para alguém, eu falo assim, nossa, eu estou me libertando, sabe do quê? Da minha preguiça, né, também, né? Do meu orgulho. Ah, isso aqui serve para qualquer pessoa. Não, vou dar uma coisinha melhorzinha. Preguei o botão, arrumei, costurei para ficar melhorzinho, né? Entendeu? É isso aí, né, Nando? A gente vê muitas pessoas, Toninho, que não tem. Eu lembro daquela história da coxa de retalho que você conta, né? Que às vezes não tem nem condição de ter um cobertor, não tem que ter, até uma roupa. E aí pega aqueles retalhinhos, emenda, né? Vai juntando tudo e a pessoa tem pelo menos algo usável, né?
é algo que muitas vezes falta para aquela pessoa. E às vezes a gente está jogando fora, está em abundância, tá? Como ele coloca aqui, supérfluo, né? É supérfluo. É isso. O lixo do Brasil, Nando, o lixo de alimentos, é um dos lixos mais ricos do mundo, porque as pessoas jogam comida fora. Muita gente joga comida fora, né? Essa comida pode ser aproveitada, mais bem utilizada, né? E se é supérfluo para você, se organiza melhor, que vai sobrar para você ajudar alguém. Aliás, que a gente tem uma divisão muito grande, uma má distribuição de renda, né? Muita gente com muita gente sem e um pouco de gente com muito. Se ajudar um pouquinho, né, já dá uma força para quem está mais necessitado. Nesse momento, principalmente, né, Nando? Muito mais, né? E o desperdício, né, Toninho? A gente sabe o quanto, por exemplo, isso atinge a natureza, né? Atinge os ecossistemas, atinge os animais, toda a cadeia, né, de seres aí dentro da natureza. Então, se você está desperdiçando um alimento ali, por exemplo, você está desperdiçando água, você está desperdiçando uma série de outras coisas que foram utilizadas, né, para o próprio trabalho da própria natureza, A e a gente, energia, né? a Energia da energia, essa energia perdida, né, desperdiçada. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, Toninho? Quer que continue aqui, Toninho, então? Vamos lá, Nando, vamos lá. Porque daqui a pouquinho a gente vai para a prece. Então, vamos lá. Quanto mais Quanto mais retivermos do que somos e temos, em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que quanto mais dermos quanto mais do dermos, que né? quanto mais dermos do que somos e temos em apoio aos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e espargir, né, a luz que entretece o reino de Deus. Beleza, né, Toninho? Então, Nando, nós estamos falando de libertação. Você vê que, de alguma maneira, ele está propondo que a gente se liberte do nosso eu, do nosso egoísmo, né? Não que a gente não deve ter as coisas, ele foi bem claro desde o começo, né, Nando? Mas e quanto mais a gente tiver assim, ligado só no nosso eu, nós estamos aí, ó, estaremos, de alguma maneira, mais escravos da sombra em que se expressa o domínio do eu. Libertar das nossas imperfeições. Nós estamos aqui para isso, né, Nando? Bonito, né, Nando? Muito lindo, né? O Emmanuel, ele tem uma capacidade de escrever, de sintetizar, né, um assunto e trazer para a gente, né, a forma que ele aborda o assunto é interessante, né? Bem inteligente, bem, como disse aí, compacto e consegue transmitir tanto, né? E aí a gente fala, pensa, né, no que Jesus disse: pois ao que tem se lhe dará, ao que e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Então a Por quê, gente Nando? Eu tenho como ajudar as pessoas. Eu tenho. Tem gente que fala assim, eu não tenho nada. Tem. Você pode fazer o seguinte, você pode até num lugar cortar a unha, por exemplo, numa creche, cortar a unha das crianças. Né? Você pode ir a um lugar, eu sou cabeleireira, por exemplo, você pode cortar o cabelo do pessoal de um asilo. Eu tenho um pouquinho a coisa, mas sempre tem alguma coisa que você possa ajudar, Nando. Então, essa pessoa fala assim, não, eu tenho condição de fazer isso, isso, isso. Essa vai ter mais. Aquela que fala assim, não tenho nada, não posso ajudar, não tenho tempo, estou passando por dificuldade, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Porque quando você começa a trabalhar pelo próximo, Deus fala assim, não, vamos ajudar ele a continuar ajudando, vai ajudar, vai fazer a obra de Deus, né, Nando? Assim, né? É verdade. Bom, como nós anunciamos, então agora chegou o momento da prece, da oração, das vibrações, esse momento também de que a gente fica guardando, às vezes, muita energia na gente, a gente precisa também se distribuir, compartilhar, né, com as pessoas. Aí, Toninho, se você puder fazer para nós a prece, a gente agradece É? aí. Opa, vamos lá Eu vou fazer você fazer junto com o com seu companheiro violão aí,
E vamos lá, então, acompanhando o Toninho nesse momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos nos ligando. Há mais de 2000 anos atrás, nosso Mestre Jesus veio nos propor a libertação de nosso orgulho, de nosso egoísmo, através da caridade, através do perdão, através do amor ao próximo e a si mesmo. Que possamos cada vez mais estarmos juntos ao Mestre, caminhando ao seu lado, seguindo os seus exemplos de amor, para nos libertar das âncoras que nos prendem ao eu inferior. Que possamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, usando sempre como exemplo o Divino Mestre, nos libertando das amarras do coração, dos pensamentos desequilibrados, das atitudes incorretas. Vamos nos libertando pouco a pouco, contando sempre com a luz do Senhor. Mas vamos fazer luz em nós, nos libertando com o amor, trazendo paz, alegria e compaixão. Que assim seja. Que beleza! Isso aí, depois dessa prece, dessas vibrações gostosas aí, e também da oração, a gente quer dar um recadinho para você aí que está nos vendo, que está nos ouvindo. Você ainda não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe, para que outras pessoas possam aí no planeta receberem essa mensagem do bem. Então, olha, bem fácil. É só você entrar no site amigosdaboanova.com.br e também você pode ligar nos telefones fixo e WhatsApp, o 11 2458 3214 e também no WhatsApp o 11 99261 0272. Aí você vai, né, saber como pode colaborar. A gente espera aí a sua, colaboração, a sua participação dentro aqui do Clube Amigos da Boa Nova. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, espera por você. Isso mesmo. E aí, Toninho, Fernando, diga, meu querido. deixa eu falar uma coisa. Eu lembrei de 3 frases importantes sobre liberdade. Lembrei agora, né? Sim. Uma é do querido Adão Nonato. Doutor Adão Nonato. Eu lembro que uma vez eu fui num encontro com ele, que ele falava só sobre Paulo de Tarso. E ele falou assim: só é livre quem sabe obedecer. Ou seja, obedecer às leis de amor e justiça que Jesus nos trouxe, né? Como eu estava falando, às vezes a pessoa fala assim: eu sou livre, eu falo o que eu quiser, eu sou escravo da língua. Eu sou livre para usar, por exemplo, uma droga ou comer exagero. Não, você é escravo do seu apetite, né? Eu sou livre para uma série de coisas. Não, você é escravo de alguma coisa. A segunda frase é do Sebastião Camargo, né? Naquele livro Do Átomo ao Arcanjo, tem uma frase maravilhosa dele que ele fala assim, só é feliz quem é livre. E só é livre quem assume compromisso. Compromisso com o quê? Com a sua transformação. E responsabilidade, né? Isso, responsabilidade. Isso, Compromisso é ter responsabilidade. É. Com o quê? Com a minha mudança, com a minha transformação. E com a obra. Não é que a gente a gente vai ser exemplo para as pessoas, nada disso, né? Nem ter essa desapego mesmo, né? Mas fazer o nosso melhor. Para a gente fazer o melhor, a gente pode mostrar alguma coisa de boa para as pessoas. Mas sem a pretensão também que nós somos. Não somos aqui, ninguém aqui é guru, nada disso, né, Nando? A gente escorrega que nem sabonete por aí também, né, Nando? Estamos aprendendo, né? Verdade. E a terceira é do mestre, cara. Conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Que beleza, né? É verdade. Então, veja que a gente fica escravizado mesmo a tantas, assim, escravizado ao que se dita às vezes na sociedade, escravizado a seguir o que estão aí fazendo com que a gente siga. Às vezes a gente acha que está indo por vontade própria e a gente está indo no embalo. Às vezes a gente está sendo, a gente acha que está se conduzido e às vezes a gente está sendo conduzido, né? Então, a gente tem que prestar atenção a isso. E liberdade, ela também, como você disse no exemplo do Dr. Adão, existe uma, assim, enquanto você estiver dentro, acho que foi o Dr. Adão mesmo que disse isso, enquanto você estiver dentro de uma conduta, de um comportamento em que você não está invadindo o espaço do outro, você pode estar vivendo em liberdade. A partir do momento que você infringe uma lei, a lei vai te pegar. Então, então existe mesmo. A liberdade não é que você pode fazer tudo que você quiser, e porque existem limites para tudo, né, Toninho? Aí vem o grande Paulo de Tarso, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é liberdade, né? Liberdade de escolha, mas liberdade de escolha do melhor caminho, né? O melhor caminho para a gente, né, Nando? Aí eu posso fazer uma série de coisas. Poder eu posso, mas não devo, né? Isso é se libertar. Agora, quando eu faço tudo o que eu quero, eu estou sendo escravo das minhas vontades, do meu ego, do meu orgulho, do meu egoísmo, né? Aí não dá, né? É se libertar da gente mesmo, né? Verdade, assim, eu acho que liberdade também é compartilhamento, vamos dizer assim, né? Como veio na mensagem do Emmanuel. Se a gente tem algo que é bom para nós, que nos faz bem, que nem tem a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, temos o Espiritismo, né? Temos o Evangelho de Jesus. Aí a gente vai ficar guardando aquilo para nós, porque aí é egoísmo, então aí não tem liberdade. A liberdade está no compartilhamento, na caridade, no dividir, né? Fraternalmente aquilo que a gente recebeu. Né? Às vezes tem pessoas que, no campo da inteligência, a pessoa vem no campo da inteligência com bastante condições, ela vai ficar guardando aquela inteligência para ela. Ou o cientista, ele faz as experiências todas lá, estuda a vida inteira, mas não coloca com um propósito para ajudar a humanidade. Né? Então, a Pois é. gente, né? Você vê, Nando, às vezes a gente, lembrei agora do Francisco de Assis também, né? Porque assim, ó, às vezes a gente não precisa nem falar de religião, Nando. É só ter uma atitude cristã, sem falar não precisa nem falar de Jesus. O Francisco de Assis tem uma frase maravilhosa dele que ele fala assim, ó, pregue o evangelho, se necessário fale. Ou seja, é ter uma atitude, cara. Atitude. Você, olha, você está na rua, você vê alguém necessitando de alguma coisa, você pode ajudar. Alguém que vem pedir uma informação, dá uma atenção para essa pessoa, né? Você vê, um caco de vidro no chão. Você pega aquele caco de vidro, põe num canto, leva, você sabe que alguém pode machucar. Uma coisa simples, Andor. É ter atitudes cristãs, né? Por exemplo, não divulgar as coisas sem saber se são verdadeiras. Isso é atitude cristã. Porque quando você divulga, por exemplo, agora nesse momento, fake news, você está passando ideias para pessoas, por exemplo, a questão da vacina. Inventaram tanta questão dessa vacina, quanta gente não vai tomar vacina porque ouviu blá, blá, blá por aí. Olha que irresponsabilidade, né? Isso é saber o que você está falando, baseado, pelo menos na ciência que nós temos nesse momento, né, Nando? É ter essa responsabilidade. Aí eu sou livre para colocar, como é que chama? Para colocar essas mensagens. Não, você está fazendo uma coisa muito ruim, né, Nando? Liberdade com responsabilidade, né, Nando? Sim, que responsabilidade assim, não cerceie a liberdade do outro, porque a sua será cerceada. Não é verdade? A gente tem que também deixar o outro, porque existe também muito cerceamento, aquele que está querendo escravizar o outro, aquele que quer escravizar o outro também está escravo, Está escravo daquilo, né? né, de si Na próprio. verdade, quando a gente fala assim que nós somos responsáveis pelo que nós divulgamos, é porque, de alguma maneira, o que nós divulgamos vai tocar e vai, de alguma maneira, ajudar as pessoas a tomarem decisões. Então, temos que ser bem responsáveis com isso, né, Nando?
Cada vez mais, né, Nando? Cada vez mais. Olha, agora é o momento da pandemia. O pessoal fala assim, Sim. quero me libertar dessa pandemia. Tomara que essa pandemia acabe logo. Eu também gostaria disso, mas se a gente não tirar os aprendizados, porque nada acontece por acaso, Nando? Se a gente não aprender, o que a gente tem que aprender com essa pandemia? Ser mais solidário, ter mais compaixão, ter melhores sentimentos, porque os sentimentos alteram o nosso sistema imunológico, com certeza, né? É fazer as coisas pensando no coletivo, usar máscaras, as coisas, né? O isolamento, tal, dentro das possibilidades, né? Quem não precisa trabalhar, tal, ou vai trabalhar com os cuidados necessários, né? É isso, é pensar no próximo, né, Nando? Toninho, é verdade, porque, por exemplo, se a gente está se sentindo acuado, fechado, né, nesse momento que tem uma pandemia, colocando máscara, parece que a gente está cerceando a liberdade. Não, a gente está aprendendo, tendo um aprendizado de proteção, a gente está tendo um aprendizado de fraternidade, porque se a gente não, a nossa imunidade está boa, a gente está forte, está saudável, mas a gente pode ser a gente pode ser, né, aquele que vai passar o vírus para o outro. Então, a partir do momento que a gente toma os cuidados conosco, a gente também pode estar, estará e está tomando cuidado com o outro, não é verdade? Toninho, as suas considerações finais aí sobre esse assunto, que a gente já está chegando no final, aí você vem também tocando aí a música de despedida. Fique à vontade aí, Toninho, para a gente chegar ao final de mais um Alvorada. Então, Nando, a questão é a seguinte, a gente sempre pensa que a gente precisa se libertar das coisas exteriores. Não, as coisas exteriores, segundo o irmão José, que escreve através do Bacelli, são incentivos ao nosso autoconhecimento. E quando você tem autoconhecimento, você vai se libertando das suas amarras interiores, que são o quê? As nossas imperfeições atuais. Mas fazendo isso com amor também. Não precisamos se castigar, não precisamos se bater, não precisamos nada disso. Vamos devagarzinho, melhorando, um pouquinho cada dia, né, Nando? Nos libertando também. Com calma. E aí você ajuda no processo de libertação do todo. Mas a gente precisa libertar a gente primeiro, né? Do nosso orgulho, egoísmo, da nossa intransigência, da nossa presunção, pretensão, né? Uma série de coisas que nós ainda carregamos. É libertar-nos do nosso eu inferior, que a gente chama, né, Nando? Isso mesmo. Então, antes de se despedir, aí eu quero dizer para você que você pode também nos encontrar em Laços Espirituais, que é um canal que a gente tem também aí na internet, no podcast, né? Vai lá nos ouvir lá no Instagram, no Facebook, no Spotify. A gente espera você lá com Laços Espirituais. E também somos psicólogos, né? Então, estamos psicólogo. E aí, se você quiser passar aí por uma terapia, entre em contato com as nossas telefonistas, que elas vão passar o meu telefone lá para você entrar em contato, meu WhatsApp. Diga, Toninho, quer falar alguma coisa? Eu também, depois eu vou passar meu telefone para você, Sim. O pessoal que quer fazer o trabalho de musicoterapia, né? Pronto, isso. Entre em contato com as telefonistas lá, que elas têm o telefone do Toninho também. Então, tá bom, Toninho. Tchau, tchau a todos aí, a todas. Gratidão por o dia de hoje e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau. Vamos lá de música, Bom Toninho. Dia, boa tarde, boa noite, a gente já vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente já vai. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.